Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Iago Maciel e hoje eu quero falar um pouco sobre hardware, mais especificamente sobre hardware para edição de vídeo e também animação. Mas antes da gente partir para o conteúdo desse vídeo, eu queria te convidar para participar do nosso servidor do Discord, que é lá onde a gente vai trocar uma ideia, tirar dúvidas de vocês e que também futuramente vai ter um conteúdo exclusivo para quem é nosso assinante aqui do YouTube. Então eu te espero lá. Atualmente eu utilizo todos os programas do pacote da Adobe, onde para edição eu utilizo o Adobe Premiere e para animação e pós-produção eu utilizo o After Effects. Então, depois de quebrar muita cabeça e pesquisar bastante para conseguir um workflow eficiente, eu acredito que eu consigo te ajudar onde você pode investir o seu dinheiro para montar uma máquina balanceada que vai te atender tanto para animação quanto para edição de vídeo. A gente pode dividir os componentes dos computadores em dois grupos, que são os componentes primários, que é o que vai te dar performance, que no caso são 4, que é a CPU ou o processador, a GPU, que é a placa de vídeo, as memórias, os HDs e ou os SSDs. E também nós temos os componentes secundários da sua máquina, que é a fonte, a placa de rede, uma possível placa de áudio e assim vai. Isso não quer dizer que você não possa investir nesses componentes. Certamente para ter uma boa máquina, você vai precisar de uma boa fonte. Eu citei ela como um componente secundário porque ela não vai te dar uma performance efetiva, mas ela vai contribuir muito para a estabilidade do seu sistema, para a longevidade do seu computador, entre várias outras coisas. Então, não importando se seja componentes primários ou secundários, sempre procure peças de qualidade e também que consigam atender a sua demanda. Então vamos lá. Dentro dos componentes primários, eu quero listar uma ordem de importância, mas para fazer isso tem algumas peculiaridades. Tanto para o After como no Premiere, a ordem de importância dos componentes da sua máquina vai variar um pouco. Então beleza, começando com o After, a ordem de prioridade que eu recomendo você investir o seu dinheiro é a seguinte: do mais importante para o menos importante. Você vai começar com o processador, depois memória, depois eu recomendo bastante que você pegue um SSD. De preferência, é interessante que você utilize um SSD para o seu sistema, que também é onde você vai armazenar os programas da Adobe, e outro SSD você utilize somente para o cache dos programas, porque dentro do After você geralmente trabalha com vários arquivos externos, e ele também é um programa que gera muito arquivos de cache, e você ter uma agilidade nessa troca de informações é muito importante, para dar uma acelerada no seu workflow. E no caso do After, eu deixei por último a placa de vídeo, mas isso não significa que você precise comprar a pior de todas que existe, ou até mesmo nem colocar uma no seu PC. Então vamos lá. Durante as pesquisas que eu fiz, ficou bem claro que o After não faz um bom uso da sua placa de vídeo. A maior parte do processamento de todos os dados que o After utiliza é feito pelo processador. Então, ao meu ver, é muito mais importante você investir em um bom processador do que comprar a melhor placa de vídeo, que como nós bem sabemos é muito cara por conta do preço do dólar atual e que não vai te entregar o melhor desempenho que um bom processador entregaria. Mas é claro que dentro disso há exceções. A placa de vídeo dentro do After vai ser melhor utilizada quando você fizer o uso de plugins externos, ou até mesmo alguns efeitos nativos, que possuem aceleração via GPU, que é a placa de vídeo, como por exemplo o Optical Flare ou o Element 3D. E ele também vai te ajudar bastante ao trabalhar com partículas dentro do After. Então, como eu disse antes, apesar de não ser uma peça que vai te entregar um desempenho bruto de cara, é muito importante também que você invista nesse componente. Mas como os processadores e as placas de vídeo estão ali juntos, como os componentes mais caros do computador, a minha sugestão é que você invista um pouco mais em processamento, que isso vai te entregar um desempenho um pouco melhor. Então você pode estar se perguntando: tá, Iago, mas qual as peças que eu preciso comprar para montar meu computador? Então vamos lá, eu vou te dar um panorama geral, mas você precisa aplicar isso à sua realidade, porque eu sei que às vezes montar um computador dos sonhos foge um pouco do orçamento. Então vamos lá, começando pelo processador, eu recomendo que você comece pelo menos com os Core i5. Também vale a pena dar uma olhada nos processadores da AMD, que são os Ryzen, onde lá eles também têm o Ryzen 5, que vão te dar um desempenho bem legal, por um preço acessível. E caso você tenha mais uma grana para investir, você pode partir para os processadores Core i7 ou i9, assim como os Ryzen 7 ou Ryzen 9. Que são um dos melhores processadores da atualidade. Outra dica importante é que especificamente no After, ele não vai fazer um bom uso do multithread. Ou seja, se você tiver um processador que tem 8 ou 16 núcleos, pro After não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai trabalhar inicialmente somente com um núcleo. Então a dica é: procure processadores com a maior velocidade de clock. Então sabe quando você tá dando uma olhada nos processadores na internet e na descrição deles tem dizendo 2 GHz, 3 GHz? Busque processadores com esse valor o mais alto possível, porque essa é a velocidade de transmissão de dados.
E como no After a quantidade não importa, então foque na velocidade. Partindo para as memórias, não tem muito segredo. O mínimo que eu recomendo para que você consiga trabalhar bem são 16 GB de RAM. Se você tiver 4 ou até 8 GB de RAM, não tem problema. Você também vai conseguir usar os programas normalmente, mas acredito que você tenha mais dor de cabeça com travamentos ou alguns erros indesejados. Então, para trabalhar com folga, eu recomendo que você pegue no mínimo 16 GB de RAM. É claro que se você puder pegar 32, 64, sempre é melhor. Então, nos HDs e SSDs, também não tem segredo nenhum, fora o que eu disse anteriormente. Você pode pegar um daqueles SSDs M2, que são dos mais novos, de 120 ou 240 GB para armazenar o seu sistema operacional, que também tem uma velocidade bem superior e que também atualmente os SSDs estão com um preço mais acessível e ele vai te atender super bem. Você também pode usar um HD para armazenar os seus arquivos, trabalhando em conjunto com SSD. Na parte de HD é basicamente isso. Prefira SSDs M2 e armazene o cache dos seus programas em SSDs também. Claro que não é uma regra, mas vai facilitar bastante a sua vida. E por último, mas não menos importante, a placa de vídeo. Eu acredito que você pode começar com placas como a 1050 Ti ou a 1060, ou talvez a 2050 ou a 2060. Os preços vão variar bastante e isso também vai depender muito da grana que você tem para investir. Mas eu recomendo que você no mínimo consiga uma placa ali com um desempenho parecido com a 1050. Então beleza, agora partindo pro Premiere, eu não sou um usuário muito assíduo dele, mas eu vou tentar te ajudar um pouco por cima assim da situação. A ordem de importância que eu acredito que seja boa no Premiere é você investir a maior parte da sua verba em uma boa placa de vídeo, porque o Premiere funciona muito bem com aceleração via GPU, e isso vai te dar um adianto bem grande na hora da edição de vídeo. Também é importante você investir em um bom processador, que o desempenho deles vão se somar e você vai ter um preview muito mais liso, com arquivos em 4K, correção de cor, entre outras coisas. E logo após vem os SSDs e as memórias. Você pode utilizar a mesma recomendação que eu dei antes, pegar um SSDzinho M2 para armazenar o seu sistema, e de memória você pega 16 GB, bem básico, que não vai te deixar na mão e você vai conseguir trabalhar bem. Agora falando dos componentes em si, você também pode começar com uma 1060 ou investindo mais um pouco e pegando uma 1070 ou também uma 2070, que também é uma boa. Mas aqui, gente, o céu é o limite. Quanto mais você estiver disposto a gastar nessa parte, melhor. Então eu recomendo que no mínimo você pegue uma 1060 ou uma 1070, que são placas de vídeo da Nvidia. Já na parte de processadores, você pode se basear pela dica que eu dei anteriormente, começar pelos Core 5 ou Ryzen 5, e para SSD e memória a mesma coisa. Bom, você viu aí que montar um PC bom para edição ou animação de vídeos não é um bicho de 7 cabeças. Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês na hora de fazer essa escolha, porque quando você faz a compra de um computador, você tem a intenção que ele te acompanhe por bastante tempo, então é muito importante você fazer uma escolha consciente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse, e também dar um incentivo pro trabalho da gente. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa nos comentários que eu vou fazer questão de ler e responder todo mundo. Se você manja bastante de computador, deixa nos comentários aqui as suas dicas pro pessoal que também tá com dúvidas. E é muito importante essa interação da comunidade. Então muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.